Oferecimento. Promoção de aluguel Ibagi. As melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. E todo mundo tem um grande motivo para comprar no Querich. Boa noite. Um evento programado para essa semana em Florianópolis quer discutir a inovação no governo. Enquanto a inovação propriamente dita tem estado na pauta de empreendedores e empresários, da chamada sociedade civil com iniciativas para facilitar as relações humanas, o desafio agora é inseri-la no contexto da gestão pública. É possível fazer isso? De que maneira? Recentemente, o Estado de São Paulo criou a Rede Paulista de Inovação em Governo para aproximar iniciativas inovadoras da população. Em Santa Catarina, há iniciativas semelhantes. O que elas propõem? A mesa está formada e o nosso debate sobre a inovação no governo começa agora. O programa de hoje recebe para falar desse assunto o empresário e diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável aqui de Santa Catarina, Jean Vogel. Também está conosco o professor e pesquisador de inovação na área da educação, Aldrin Farias Hamad. Participam ainda do programa o coordenador de informação social do Ministério Público de Santa Catarina, Christian Rosa, e o diretor executivo da UIGOV, André Tamura. Senhores, obrigado pela gentileza de todos da participação aqui no Conversas Cruzadas, que está no ar em nome da promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. E Querich, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Querich. Queria convidar você a participar conosco, como de costume aqui do programa, através do nosso WhatsApp. O telefone é o 9188-4044, 9188-4044, está no seu vídeo. Pode mandar mensagem de texto ou WhatsApp convencional que nós recebemos por aqui. Vai ser um prazer trazer a sua manifestação aqui conosco. Tem ainda as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e também o e-mail que é o conversas@tvcom.com.br. Bom, eu vou começar pedindo a gentileza do André Tamura para que ele nos traga informações preliminares e básicas desse assunto, porque, como eu falei na abertura, é recorrente o assunto da inovação, principalmente fora da esfera governamental, aqui no programa pelo menos. E por vezes as pessoas têm essa necessidade de entender um pouco melhor como ela funciona na coisa pública e se é possível implementar. André, obrigado pela gentileza da tua participação aqui conosco. Vocês estão inclusive com um evento amanhã aqui em Florianópolis, que pelo que eu observei no site da UIGOV já começou, me parece que no final do mês passado, já teve algumas outras atividades. Eu queria que tu nos permitisse uma compreensão mais ampla desse trabalho que vocês desenvolvem e como é que ele interfere na nossa vida. A UIGOV tem trabalhado há muitos anos, aproximadamente 4 anos, com essa parte conceitual da inovação, capacitando servidores públicos nesse tema de inovação, fomentando a cultura da inovação. Indo atrás das melhores práticas, encontramos o governo do estado de São Paulo, que criou essa rede paulista de inovação, na figura do Álvaro Gregório, que é o principal palestrante do evento de amanhã, para mostrar que é possível você implementar esses conceitos que normalmente surgem no mundo empresarial, nas empresas, as startups que estão muito em voga, dentro de uma realidade de gestão pública. Então, quando a gente fala em inovação, pode se associar a carros voando, tecnologias super modernas, e num contexto de gestão pública, a inovação pode ser deixar de fazer um processo burocrático, pode ser uma inovação. Que, por exemplo, criar uma página em uma rede social, pode ser uma inovação em comunicação na gestão pública. Então, por ser um conceito muito amplo, a gente mostrar isso dentro da realidade de governo pode transmitir um sinal muito importante para os empresários, que o governo também está disposto a participar disso integralmente, não só, por exemplo, financiando iniciativas inovadoras para empresários, né? Então, trazer esses eventos com pessoas do governo, dando esses sinais que estão dispostos a participar de processos inovadores, é a intenção desse encontro que a gente tem feito ao longo desses 4 anos, e aqui em Florianópolis vai ser realizado no Centro de Inovação, ali na SC 401. O Christian Rosa está aqui conosco, coordenador de informação social do Ministério Público de Santa Catarina. Obrigado, Christian, pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Pela gentileza. Boa noite. Eu queria começar, claro que a gente vai ter bastante tempo, a gente pode esterçar bastante alguns conceitos aqui, algumas discussões, mas nesse primeiro momento eu queria te ouvir justamente
sobre essa relação, porque o que a gente imagina, e às vezes não é só imaginação, às vezes é bem realidade, tudo que a gente tem na gestão pública pode ser classificado de N maneiras, menos inovador. Até porque a gente tem, por vezes, e certamente tu sabes disso, funcionários acomodados, não abertos à mudança. Aliás, muitos procuram justamente o serviço público, que é um concurso público, para não terem problema de ser cobrado, de ter que bater meta e por aí vai. Isso, infelizmente, é uma realidade. Não são todos, evidentemente, mas, lamentavelmente, é uma realidade. Como é que se faz essa ligação de lados tão distantes de uma ferramenta que pode nos ajudar? Bom, boa noite a todos. Eu compreendo a pergunta, acho que é uma realidade que a gente vê antes de se tornar servidor público, antes de se tornar funcionário público, e em N vezes, muitas vezes, a gente acaba entendendo que esse conceito ele é real. Uhum. Ele é real. Existem o modelo tradicional de administração que acaba se empacando numa burocracia, em algo assim que não entrega para o cidadão o serviço, o produto, enfim, que é destinado a ele. Então, assim, a gente hoje vê, eu vou falar da realidade nossa no Ministério Público, claro. E claro que também isso aí se reflete em várias outras secretarias de Estado, prefeituras municipais. A gente tem sido, inclusive, premiado nacionalmente em algumas frentes aí que ocorrem, a gente pode falar mais tarde. Uhum. De prefeituras catarinenses, por exemplo, etc. A realidade do Ministério Público, e eu, com bastante felicidade, tenho encontrado em órgãos parceiros que a gente tem trabalhado juntos, ela vem se alterando com razoável frequência e velocidade nos últimos anos. Uhum. Primeiro, por causa da renovação do quadro, que é algo natural, e eu não associo em hipótese alguma inovação a faixa etária ou qualquer coisa do gênero. A gente sabe que vai encontrar perfis diferentes de funcionários em locais diferentes e faixas etárias diferentes, etc. Mas, grosso modo, quando a gente tem um ingresso de uma força de trabalho nova, muito gás novo entra junto. E eles estão mais dispostos a participar de processos inovadores. Acho que o André foi bastante feliz na colocação inicial dele. A inovação, ela não necessariamente vai ser algo que o leigo vai enxergar como algo futurista, sim, carros voando, etc. São pequenas mudanças de atitude, às vezes, até culturais, principalmente, e que levam a um quadro de inovação. E isso sim pode ser encontrado no governo, sem dúvida alguma. Claro que é muito mais associada, como tu bem colocou, muito mais associada à iniciativa privada, startups e tal, e até por conta de que sabem se divulgar melhor. Mas as iniciativas de inovação no governo, elas são uma realidade. A gente tem, por exemplo, no Ministério Público Catarinense, um território muito fértil para a inovação, o apoio da administração superior para que se busquem as melhores práticas mundiais até em diversos segmentos da administração, e até mais do que frequente, ela é necessária. Por que eu digo isso? Porque a demanda da sociedade, ela vai ser sempre maior, provavelmente, que o recurso que é destinado, ou que é possível, por mais que o Estado arrecade, para atender a demanda da população. Então, não tem outra forma de atender essa população do que inovando. Sim. Bom, eu estou anotando aqui alguns itens que a gente vai voltar daqui a pouco a eles, e também já recebendo manifestações. Uma delas é do José Augusto, mandou para a gente lá da região da Trindade. Obrigado, José. Daqui a pouco eu vou trazer a tua pergunta aqui, para que a gente pontue o debate também nesse aspecto. Aldrin Farias Hamad está conosco, professor pesquisador de inovação na área da educação. Obrigado, professor, pela gentileza da tua participação aqui conosco. Como é que vocês têm acompanhado esse processo? E eu já te peço uma leitura mais particularizada aqui para Santa Catarina, porque eu citei o exemplo de São Paulo, que lançou o IGOV, mas vamos falar do que nos atinge, né, e de como nós podemos ser beneficiados com essa inovação na coisa pública. Temos
bons projetos e iniciativas por aqui? Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui, uma honra. Eu queria fazer um breve retrocesso aqui no processo, só para talvez o telespectador compreender um pouco melhor. Quando se fala de inovação, né, a gente geralmente fala de novas tecnologias, mas uma abordagem dentre as diversas definições de inovação, uma das muito interessantes seria agregar um valor novo ou criar um valor novo para alguém, né? Se você pegar qualquer abordagem de inovação, qualquer produto, serviço, processo, marketing, etc., você está tratando, na verdade, de uma relação entre partes, onde você incorpora um novo valor para alguém, né? Esse novo valor a gente ainda pode desdobrar numa outra definição, que seria o que é criar valor para alguém. O que é criar um novo valor? É criar um aumento de bem-estar. No limite, eu estou sendo extremamente sucinto e sintético, mas você cria um bem-estar, uma agregação de bem-estar. E isso é percebido por alguém, né? Você não pode simplesmente dizer que criei algo novo se aquilo não é percebido por alguém e se alguém não percebe que aquilo ali vai te trazer algum tipo de bem-estar. Bom, do ponto de vista educacional, nós temos algumas iniciativas interessantes, mas temos umas certas barreiras que estão relacionadas, especialmente quando a gente trata do setor educacional, lembrar de que ele pertence majoritariamente, ou tem uma relação muito forte com o setor estatal. Sim. E as mudanças geralmente são muito lentas ou não seguem as demandas que a sociedade exige. Então, se a gente pensar no destinação fim, né, das inovações na educação, e um retorno direto para a sociedade, e sociedade a gente deve entender o amplo aspecto de, geralmente, quando se fala atender empresas, como se empresas não tivessem dentro da sociedade, como se qualquer tipo de outra organização não tivesse dentro da sociedade. Mas essas iniciativas, nós temos uma criação agora de uma rede de inovação, né, de centros de inovação espalhados pelo Estado, que o Jean provavelmente vai falar melhor sobre isso, né? Mas há uma discussão ampla do papel da academia nesse processo. Nós vemos muitas iniciativas inovadoras surgindo tanto quanto à margem da academia. A academia tem sido talvez muito lenta nesses processos. E aí você tem uma série de iniciativas, de ações paralelas, onde a gente vê, por exemplo, uma emergência muito forte das atividades de coworking, de iniciativas inovadoras. O próprio modelo acadêmico, ele está sendo colocado em xeque, né? O tempo de resposta que ele dá para a sociedade, o tempo o volume de retorno que ele traz para a sociedade tem sido bastante discutido dentro da academia, mas talvez falte uma pressão externa para que esse retorno seja mais claro. Ou seja, se há um consenso no Brasil hoje é que o nosso modelo educacional está razoavelmente falido. Os nossos indicadores são os piores possíveis em comparação a indicadores mundiais. E qualquer tentativa de mudança, ela sofre freios significativos. Se a gente for falar em inovação em currículo, se a gente for falar em inovação em modelos pedagógicos, se a gente vai falar em qualquer área em qualquer área educacional, a gente tem barreiras significativas. Preciso talvez identificar muito bem essas barreiras. Nós temos, sim, iniciativas pontuais, né, de divulgação, iniciativas não necessariamente só privadas, mas também públicas, mas muito pontuais. Não tem uma estruturação, uma orquestração de atividades inovadoras que possam proporcionar elos de somatório positivo. Existem muitos conflitos, né? A gente percebe o tempo inteiro. Agora, por exemplo, vai ser iniciado provavelmente mais uma greve no serviço na universidade, né? No Instituto Federal, enfim, todos os setores já começam a ter. Então, são conflitos. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de somatório de esforços em diversas áreas, onde a convergência dessas ações e dessas iniciativas resultam em um resultado positivo, no caso, falando de uma estrutura educacional para a sociedade como um todo, né? Mas, do ponto de vista de ações pontuais, está acontecendo agora, por exemplo, lá no Centro de Inovação, um evento, como tem acontecido repetidas vezes, eventos, onde palestrantes vêm trazer conhecimento, ou seja, o fluxo de conhecimento vai acontecer naturalmente. Ele pode ser potencializado
capilarizado pelas estruturas educacionais que a gente tem, só que é preciso, talvez, trazer um tema aqui, que é a criação dessa cultura de inovação. Sim. Eu estou te ouvindo falar aqui e estou me lembrando que, fazendo uma analogia aqui, tudo que a gente está falando de inovação parece a ciclovia aqui em Florianópolis. Porque a gente tem excelentes iniciativas em pontos isolados, e aí tu citaste que dentro da academia tem inovação, dentro de determinado setor do governo tem inovação num núcleo, em outro, mas não está nada interligado. É por isso que eu falei da ciclovia. São ilhas. Exatamente. São ilhas. Pega aqui na frente do Iguatemi, ela termina num lugar que não dá em absolutamente região nenhuma, aí começa de novo num outro lugar, ou seja, está faltando alguém ou uma linha de pensamento para que nós tenhamos uma conexão entre essas ilhas, no caso da inovação, para que ela funcione. Porque é claro que as intenções positivas fazem a diferença, mas unidas vão fazer sentido. Jean, como é que tu consegues nos trazer boas notícias de que essa integração esteja acontecendo dentro do governo, já que a secretaria onde tu és diretor é justamente de desenvolvimento econômico e sustentável? Boa noite. Boa noite, Felipe. Deixou a pergunta mais difícil para mim. Bom, na verdade o tema da inovação é um tema que a gente poderia ficar aqui alguns meses, né, conversas cruzadas falando, e semana passada, inclusive, a gente esteve junto, quase todos nós aqui estivemos junto num outro evento e debatendo isso junto com uma turma de mestrado e de doutorado. Enfim, é um tema realmente que vai longe. Mas falando especificamente do governo, né, como o Aldrin disse, na verdade é cultural, não são ações isoladas e também não são ações imediatas que vão surtir um efeito amanhã, né? A gente tem uma série de processos burocráticos que não foram criados ontem, nem antes de ontem, que já vem, né, há muito tempo, e que não se consegue quebrar, né, com alguma ação, com uma única ação, né? Na verdade, são um conjunto de ações durante um bom tempo que vão mudar uma cultura, que vão fazer com que a inovação, que é uma palavra bonita e que todo mundo tem ouvido falar, ela surta algum efeito prático. Não adianta a gente ficar falando de inovação aqui e a ciclovia ter problema, ou enfim, uma série de outras. Isso tem que chegar, no caso da sociedade, como o Aldrin disse, o valor, o bem, é que a população perceba alguma mudança, algum efeito prático. Falando especificamente da Secretaria, da SDS e do Governo do Estado, a gente tem um projeto que já vem sendo desenvolvido desde o final de 2012 e que agora parte para a sua reta final, que é um investimento que o governo do Estado fez, da ordem de mais de 50 milhões de reais, da construção de 13 prédios, são 13 centros de inovação. Esses prédios estão sendo construídos no Estado, a gente já tem 6 em construção, né, 2 iniciando. E é um tema especificamente que, de novo, daria para a gente falar durante muito tempo. Mas qual é o objetivo principal dele? É o governo entendendo o seu papel dentro da sociedade e fazer com que esses centros sejam um ambiente para que esse conhecimento que é produzido dentro da universidade e que muitas vezes fica dentro da universidade, vira um artigo, vai para um armário, enriquece o currículo de professor, o cara vira um doutor, tem muito conhecimento, mas ele não vira valor, ele não chega na sociedade. Então, a ideia é que que o centro traga a academia, aproxime o governo e também o setor produtivo, as empresas, para que, junto com as demandas que as empresas possuem, com o conhecimento que já é produzido há muito tempo, e a gente temos muito conhecimento que é produzido nas universidades, somos referências em muitas áreas, de que isso efetivamente seja, né, o governo possa fazer um hub de conexão e que aí sim se gere valor e que isso volte para a sociedade, que seja percebido, né? Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo especificamente dentro da SDS. É um projeto do governador Raimundo Colombo que a gente está trabalhando e que nos próximos anos a gente tem certeza que vai mudar um pouco essa realidade, porque é utopia também imaginar que o centro vai ficar pronto hoje e que amanhã ele vai começar a dar resultado, porque de novo a gente está falando aqui de mudança de cultura, né? Então é um trabalho que a gente está começando e que ele vai levar algum tempo para que dê resultado, mas pelo menos estamos começando, então esse talvez seja o grande mérito, né? O governo enxergou isso como uma demanda e realmente arregaçou as mangas, fez investimento e a gente está trabalhando para isso. Eles estão espalhados em regiões do estado? Esses 13 São 13 cidades, né, do sul ao norte, Lages, Chapecó, então basicamente territorialmente
eles estão distribuídos no estado inteiro. Essas 13 cidades correspondem a mais de 50% do PIB catarinense. Então, eles, de maneira geral, eles estão nas maiores cidades, maiores regiões do estado, né? E aí provavelmente vão levar em consideração, no desenvolvimento das suas atividades, a particularidade econômica de cada região. Exato, a vocação de cada estado, né? Um trabalho feito em conjunto com a Fiesc, de um estudo, né, que é o PEDIC, que é um estudo que faz um mapeamento das vocações econômicas de cada região. A gente também está trabalhando num aprofundamento nisso. Amanhã, durante esse evento da UIGOV, parte dos comitês de cada centro vem também para cá, faz parte do processo de capacitação dos comitês de implantação. Então, de certa forma, assim, a gente está falando aqui de ações isoladas, né? Vou falar aqui que a gente está tentando fazer as coisas coordenadas, né? Não adianta construir 13 prédios, né? Erguer 13 obras lá e dizer, tá, ok, a sociedade agora que se vire, né? Então, temos o nosso papel também, que é ajudar nesse processo, dando ferramentas, fazendo capacitações. A gente vem fazendo já, contratamos consultoria internacional. Recentemente, inclusive, uns 2 meses, 3 meses atrás, a gente recebeu aqui o pessoal da Universidade de Stanford, do SRI, e por coincidência ou não, na semana passada, quando a comitiva da presidente esteve lá, ela esteve visitando, e parte dos executivos que receberam a comitiva estiveram conosco aqui uma semana. E apresentaram para ela o nosso projeto como uma das referências de iniciativas de governo, né, usando a inovação como um vetor de desenvolvimento, apresentaram para ela. Então, ela saiu daqui para ir lá. Claro, ela já conhecia o projeto, mas é legal ver que a gente também está fazendo algo que está sendo visto como uma referência por quem está há muitos anos na nossa frente nesse tema, né? Porque a inovação não é um tema novo, né? Isso já existe no mundo empresarial há muitos anos, né? A gente tem, estou fazendo um resgate aqui contigo desse assunto dos centros, que nós já falamos no outro programa. Exato. Porque a nossa audiência é rotativa, então muita gente que nos assistiu aquele dia não está nos assistindo hoje, e outros que estão nos assistindo hoje não viram aquele dia, não sabem do que estamos falando. A gente tem centros aqui na nossa região também? Sim, tem Criciúma, Tubarão, Florianópolis. Em Florianópolis tem um previsto, é um dos que ainda não iniciou a construção, até porque Florianópolis já tem um ecossistema já razoavelmente desenvolvido. O próprio centro da ACAT ali, né, que é da Associação das Empresas Catarinenses de Tecnologia, ele tem se tornado um pouco de referência e um hub de conexão, tem muito evento acontecendo ali toda hora. Isso é um pouco também do que os centros vão representar para as outras regiões, né? E depois Brusque, Itajaí, Blumenau, Jaraguá, São Bento, Lages, Chapecó e Joaçaba. Qual seria a nossa tônica aqui para ser trabalhada nesse centro quando ele efetivamente já estiver funcionando? Na região de Florianópolis? A gente tem a vocação aqui, poderíamos trabalhar pesquisa e desenvolvimento de inovação na área do turismo, a própria área de tecnologia, da qual, né, o município é muito forte, o maior PIB, né, da cidade vem da área de tecnologia. A nossa região tem muitas vocações, mas talvez turismo e a própria tecnologia seriam duas fortes, né? É isso, Tamara? Na parte especialmente de inteligência de governo em serviços públicos, tem um exemplo que é clássico, que conceitualmente é fantástico em termos de inovação, que é aquele conceito de loja do cidadão, que a gente tem em vários municípios, e que esses centros, capitaneados pelo governo do estado, podem ajudar nessa inteligência, né? Que você... É muito simples, teoricamente, de você ter um lugar em que a sociedade consiga resolver problemas que hoje em dia eram para ser resolvidos num ambiente ali. A gente tem aqui o chamado pró-cidadão, mas existem vários pró-cidadão. O governo de São Paulo começou com isso. O Poupa Tempo é um exemplo que funciona em termos de conceito. Já nem é tão mais inovador, mas que esses centros de inovação do governo do estado, além de fomentar áreas fins, assim, né, turismo ou saúde, enfim, o que for da região específica, ele possa carregar dentro uma inteligência em serviços públicos mais ágeis, por exemplo, né? Isso é o que a gente está construindo, né? Que tipo de software vai ocupar o hardware, né? Na linguagem de tecnologia, o prédio é um hardware que você pode colocar ali uma série de funções, enfim, que hoje poderiam funcionar muito melhor em termos de serviços públicos, né? Então, essa inteligência a gente está construindo com muito cuidado, né? Integrando cada área responsável, né? Hoje um processo, uma assinatura depende eventualmente de vários órgãos, porque isso não está num lugar só, né? Jaraguá faz isso, a prefeitura de Jaraguá já tem lá a loja do cidadão, né? Outras prefeituras aqui estão com esse conceito, né? O centro do cidadão, que é público,
né, mas oferece melhores serviços para que se empreenda, para que se inove, né, para fora. Então a ideia é... Sim. Sabe que o José Augusto da Trindade, que está nos acompanhando, obrigado, Zé, pela tua participação, ele diz o seguinte: com certeza a inovação dentro da administração pública vem para acrescentar. Porém, ele pergunta a todos como lidar com os vícios impostos durante anos pela parte da classe política, onde os políticos não eleitos continuam a consumir o bem público. Aí ele fala aqui de cargos e por aí vai. Como é que se faz isso, se traz para a realidade? Posso? À vontade. Uma das formas de trabalhar esse aspecto é realmente iluminar os bons, né? Porque a gente sabe que as más associações, né, as relações de empresários com políticos, dá-se muita ênfase para os maus exemplos, né? E uma das nossas premissas em termos de solucionar esse problema é iluminar os bons, né? Mostrar coisas positivas que têm acontecido para que isso se espalhe. Porque a dor de às vezes ele está lá na secretaria dele quietinho, não, aqui não dá para fazer o poder político, ele pode se associar com uma pessoa de uma outra secretaria e esses dois pares que estão ali no chão de fábrica mesmo, possam influenciar de uma maneira muito mais positiva o aspecto político, né? Então, todos os debates que a gente tem em conjunto aqui, eu sou empresário, tenho academia, a gente tenta ser, obviamente, suprapartidário, né? Não envolver esses aspectos negativos e sempre iluminar as boas ações, empoderar o agente público, não no sentido dele chegar ao poder, mas no sentido dele ter ferramentas e um propósito de trabalho que chegue numa situação que o político ou, enfim, a pessoa que está lá, ele não tem o que fazer, né? Me permite fazer uma contribuição. Dentro dessa ótica do que eu falei de criar um novo valor e trabalhar um acréscimo de bem-estar, é importante observar que geralmente são correlação de 5 elementos, né? A gente tem cultura, uma política, poder, o indivíduo, né? Biopsicossocial, né? E a gente tem um ambiente que entorna, né? E dentro há conflitos e há convergências, né? O mais importante observar sobre a ótica de valor é tentar entender quais são os agentes que estão relacionados aí. A gente tem o cidadão, que tem demandas constantes e geralmente, como falou o Christian, subatendidas, né? As demandas geralmente são muito maiores do que a capacidade que o poder público tem de atendê-las, né? Quais são as relações? Quando a gente começar a compreender essas relações de valor, ou seja, por que há uma predisposição maior, geralmente, no poder público, a uma endogenia, né? As preocupações maiores estão mais nas lutas de poder, que também está relacionado aqui, né? Ou seja, quais são os valores, os fluxos de valor que tem nessas relações, né? A partir do momento que a sociedade, de uma certa maneira, começar a perceber que ela tem um poder relativamente grande nessas ações, ou seja, que poder público nada mais é do que uma representação dessa sociedade em prol dela mesma, e ter essa compreensão de que governo, Estado, não é uma entidade à parte da sociedade, sim, dentro dela, e o empoderamento desses agentes é fundamental. Mas compreender esses fluxos de valor, compreender como essas relações se dão, e tentar inovar dentro de como é que os canais, você pode trabalhar do ponto de vista de canal, de comunicação, né, de entrega de valor real, como é que você pode otimizar em cada bloco como é que você pode otimizar os processos. Falou em o serviço público, eu acabei de falar, é um serviço, está majoritariamente concentrado em atividades de serviço, ele é intangível, ele está relacionado a formas de entrega direta de valor. Como é que eu posso otimizar esse processo? Existe, de novo, a academia tem dezenas de teses, dissertações, né, de como fazer essas otimizações. O que acontece é que não tem, o que falha geralmente é isso, esse elo. Já foi pensado, certamente muitos já pensaram em como otimizar esses processos, em como melhorar, só que a gente tem um desses elementos, um desses 5 elementos, são os fatores políticos, né? Geralmente eles são top-down, né? São de cima para baixo, então os conflitos geralmente surgem porque para qualquer mudança de acréscimo de valor dessa base, vamos chamar a sociedade de base, geralmente tem uma subtração de valor daqueles que estão empoderados dentro desse paradigma atual. Então, os conflitos surgem
nessas necessidades dessas trocas de valor, né? E aí gerenciar esses conflitos parte de uma série de entidades que já existem ou na necessidade de criação de outras entidades que representem melhor esses canais de fluxo de valor. Né? Então, essa abordagem de fluxo de valor talvez fique muito teórica, muito acadêmica, mas eu acho que ela simboliza muito bem como se dá esse duelo constante de interesses. Claro. A gente está trabalhando aqui em conflitos de interesse no limite. Né? Sim. Bom, Felipe, se me permite, eu acho que falta, de repente, citar o componente da maturidade, da evolução social que está acontecendo. Talvez não a passos tão largos quanto a gente gostaria, mas isso aí é observável, pelo menos nos últimos 5 anos, com muita força, e a sociedade ela passa a tolerar cada vez menos, para responder a pergunta do telespectador, a tolerar cada vez menos esse tipo de atitude. A ideia, a questão, na verdade, de que sempre que há troca de governo ou troca de gestão, no nosso caso lá, o medo da equipe técnica que se percam excelentes projetos. A descontinuidade administrativa, e isso pode ocorrer não só em projetos inovadores, mas mesmo dentro da própria burocracia tradicional, que a gente sabe que é necessária, e quando a gente acha que fala muito em burocracia, sempre como barreira à inovação, a gente está falando especialmente das disfunções burocráticas, do excesso, né, daquilo que a burocracia prevê. E mesmo nesses processos tradicionais de gestão, há também o temor da descontinuidade gerencial administrativa por conta de agentes políticos. Então, isso é um temor interno dos órgãos e sempre vai existir. E eu acho que, gostei de novo da fala do André, iluminar os bons é uma coisa muito interessante, é tornar, vamos dizer assim, quase constrangedor para os novos políticos eleitos ou os novos administradores mexer em algo que esteja funcionando tão bem que todos vão sentir falta, não só internamente, como principalmente a sociedade que é destinatária de todas as nossas ações. E a mexida que ele pode fazer é tentar impor a marca dele e melhorar, porque esses processos têm melhoria contínua. Não existe um processo que, pronto, inovei. Então, exatamente. Eu acho que é uma melhoria sempre continuada. Claro. Bom, a gente vai fazer o primeiro intervalo. A gente já discutiu bastante esse tema aqui, estão chegando mais algumas perguntas, enfim, e o assunto vai continuar daqui a pouco, depois do intervalo. Tem uma questão importante também que eu gostaria de abordar daqui a pouco, que foi anunciada recentemente, mas eu vou deixar para fazer a pergunta daqui a pouco, dentro de 2 minutos. Até já. Conversas Cruzadas.